Graça e paz. Bem-vindos a mais um devocional, mais um momento que nós estamos aqui para ler da palavra do Senhor. Estamos lendo da Bíblia de Gênesis até Apocalipse, cada dia um pouquinho e refletindo naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Perdão um pouco a diferença da qualidade do vídeo, eu estou fazendo com um equipamento improvisado, mas tive algum problema com o equipamento que eu uso comumente, mas tudo para a glória do Senhor. A gente vai continuando da forma que dá, se a gente não consegue avançar de um jeito, a gente avança de outro. O importante é a palavra do Senhor continuar sendo lida. O importante é nós continuarmos falando com o Senhor, independente da maneira que nós tivermos. Senhor, obrigado por mais oportunidade de ler a Tua palavra. Abençoa para que nós possamos ler a Tua palavra, para que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito e aprender mais nesse dia. Fica conosco nesse devocional. Isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E sem mais delongas, vamos para a leitura. Acho que eu configurei tudo certinho, então acho que dá para a gente conseguir ver aqui a palavra. Que diz o seguinte, lá em Josué 9:3, vamos ler até o 10:43. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam do que Josué tinha feito com Jericó e Ai, usaram de astúcia para se salvar. Enviaram mensageiros a Josué e carregaram seus jumentos com sacos gastos e vasilhas de couro velhas e rachadas. Os mensageiros calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas esfarrapadas, e também levavam os pães secos e esfarelados. Quando chegaram ao acampamento em Gigal, disseram a Josué e aos líderes de Israel: Viemos de uma terra distante para pedir que vocês façam um tratado de paz conosco. Os israelitas disseram a esses heveus: Como podemos ter certeza de que não vivem aqui por perto? Pois, se for o caso, não podemos fazer um tratado algum com vocês. Eles responderam: Somos seus servos. Mas quem são vocês? Insistiu Josué. De onde vieram? Eles disseram: Seus servos vieram de uma terra muito distante. Ouvimos falar do poder do Senhor, seu Deus, e de tudo o que ele fez no Egito. Também soubemos do que ele fez aos 2 reis amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que vivia em Astarote. Por isso nossos líderes e todo o nosso povo nos instruíram: levem provisões para uma viagem longa. Vão encontrar-se com os israelitas e digam-lhes: Somos seus servos, por favor, façam um tratado conosco. Estes pães haviam acabado de sair do forno quando partimos. Agora, como podem ver, estão secos e esfarelados. Essas vasilhas de couro estavam novas quando as enchemos, mas agora estão rachadas. E nossas roupas e sandálias estão gastas da viagem extremamente longa. Lembrando que os israelitas tinham feito uma viagem extremamente longa, então eles passaram 40 anos no deserto, eles acabaram de entrar na terra, eles sabem como é ser nômade num lugar inóspito, viajar por longas distâncias. 14. Os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor a respeito. Olha o problema de... Opa, perdão. Aqui. Olha o problema de não consultar o Senhor a respeito das coisas que fazemos. Aqui Israel tinha constantemente pedido ao Senhor auxílio e direção, e eles tinham sido guiados conforme a direção do Senhor. E o Senhor estava perto deles, o Senhor respondia a eles com uma proximidade que nunca tinha se visto antes. Mas mesmo assim, eles preferiram confiar na própria força, no próprio conhecimento. Que a gente não deixe de confiar no Senhor, que a gente não deixe de pedir direcionamento para as coisas que nós vamos fazer, para que nós não caiamos em armadilhas. Josué fez um tratado de paz com aqueles homens e garantiu que pouparia a vida deles. E os líderes da comunidade confirmaram o acordo com um juramento. 3 dias depois de fazerem esse tratado, os israelitas descobriram que, na verdade, os gibeonitas viviam ali perto. Partiram de imediato naquela direção e, em 3 dias, chegaram às cidades dos gibeonitas, chamadas Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriat Jearim. Contudo, não atacaram as cidades, pois os líderes da comunidade haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade se queixou contra seus líderes por causa do tratado, mas eles responderam:
Uma vez que fizemos um juramento na presença do Senhor, o Deus de Israel, não podemos tocar neles. Temos de deixá-los viver, pois se quebrássemos o juramento, a ira divina cairia sobre nós. Que eles vivam. Assim, os israelitas os colocaram para cortar lenha e carregar água para toda a comunidade, de acordo com a decisão dos líderes. Sim, eles acabaram virando servos de Israel, entretanto, mantiveram a vida. E você vê aqui que Israel mantém a sua palavra. Eles eram homens cujo sim era sim, cujo não era não. Josué reuniu os gibeonitas e lhes disse: Por que vocês mentiram para nós? Por que disseram que viviam numa terra distante da nossa, quando na verdade vivem aqui perto? Sejam amaldiçoados. De agora em diante, vocês serão sempre servos, encarregados de cortar lenha e carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam: Agimos deste modo porque foi anunciado a nós, seus servos, que o Senhor, seu Deus, havia ordenado a seu servo Moisés que desse a vocês toda essa terra e que destruísse todos os seus habitantes. Tememos muito por nossa vida por causa de vocês. Agora estamos em suas mãos. Façam conosco o que lhes parecer correto. Assim, Josué livrou os gibeonitas e não permitiu que os israelitas os matassem. Naquele dia, porém, encarregou-os de cortar lenha e carregar água para toda a comunidade de Israel, para o altar do Senhor, no lugar que o Senhor escolhesse construí-lo. Isso é o que fazem até hoje. Adoni-Zequede, rei de Jerusalém, soube que Josué havia capturado e destruído completamente a cidade de Ai e matado seu rei, assim como tinham destruído a cidade de Jericó e matado seu rei. Também soube que os gibeonitas haviam feito um tratado de paz com Israel e agora viviam no meio deles. Ele e seu povo tiveram muito medo, pois Gibeon era uma cidade grande como as cidades reais, ainda maior que a cidade de Ai, e os gibeonitas eram guerreiros valentes. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiro a vários outros reis: a Roão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafiá, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon. Venham e ajudem-me a destruir Gibeon, pois seu povo fez um tratado de paz com Josué e os israelitas, pediu ele. Então 5 reis amorreus uniram seus exércitos para atacar juntos, posicionaram suas tropas perto de Gibeon e avançaram contra ela. Os homens de Gibeon enviaram mensageiros a Josué em seu acampamento em Gigal. Não abandone seus servos, suplicaram. Venha depressa e salve-nos. Ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem na região montanhosa uniram forças para nos atacar. Josué e todo seu exército, incluindo seus melhores guerreiros, partiram de Gilgal para Gibeon. Não tenha medo desses reis, disse o Senhor a Josué. Eu os entregarei em suas mãos. Nenhum deles será capaz de resistir a você. Josué marchou a noite toda desde Gilgal e pegou os exércitos amorreus de surpresa. O Senhor trouxe pânico sobre os amorreus e o exército de Israel massacrou muitos deles em Gibeon. Perseguiram o inimigo ao longo da subida para Bet-Horon, matando os amorreus até Azeca e Mequedá. Enquanto os amorreus recuavam pelo caminho de Bet-Horon, o Senhor os destruiu com uma terrível chuva de pedras, de granizo, que ele enviou do céu e que continuou até chegarem a Azeca. As pedras eliminaram mais inimigos do que os israelitas mataram à espada. No dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: Que o sol pare sobre Gibeon e a lua sobre o vale Aijalon. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Isasar? O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. Nunca antes nem depois houve um dia semelhante, quando o Senhor respondeu a uma oração como essa. Certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. Lembra que eu disse ontem mesmo que
Israel era utilizado como instrumento de justiça do Senhor pelos povos. E a gente viu aqui que não é simplesmente Israel atacando todos. Aqui a gente tem os outros povos atacando Israel também. Então era um contexto de conflito entre povos diferentes, em que se Israel ficasse no lugar, ela seria atacado, como assim aconteceu. E nós vemos que não era um ato simples de Israel, porque aqui as pedras enviadas por Deus eliminaram mais israelitas, mais inimigos do que os israelitas. Ou seja, era o Senhor realmente aplicando a justiça dele. E quando os israelitas não eram suficientes, ou talvez até por plano do Senhor, os israelitas não conseguiam pela sua força aplicar aquilo que o Senhor queria, o Senhor mesmo lutava por eles. E fazendo até maravilhas incríveis, como parar o Sol. No caso, nós sabemos que o Sol não se move em torno da Terra, então não é que o Sol parou, então a Terra parou, então até os astros pararam. E aí você pode dizer, mas isso é impossível, a Terra, para quem talvez já viu na parte de física, a Terra gira com uma velocidade muito rápida. Se em algum momento ela parasse, tudo que existe na Terra seria destruído, aconteceria vários catástrofes por conta da física da Terra, por conta da velocidade que ela está girando. Então seria impossível da Terra parar e nada acontecer com a Terra. Mas a gente está falando daquele que criou todo o universo, daquele que criou todas as leis da física, daquele que trouxe à existência tempo, espaço e matéria. Então, se ele pode parar a Terra na sua rotação, ele pode fazer com que a física não destrua toda a Terra. Então, para o Deus que tudo criou, isso também é possível. Lógico que só simplesmente pensando na questão física é um pouco complicado, mas pensando no poder do Senhor e das coisas impossíveis que ele pode fazer, é totalmente plausível. Então Josué e todo Israel, o exército de Israel, voltaram ao acampamento em Gigal. Durante a batalha, os 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Mequedá. Quando Josué soube que eles haviam sido encontrados, deu a seguinte ordem: fechem a entrada da caverna com pedras grandes e ponham guardas ali, para que os reis não saiam. Quanto aos demais soldados, continuem a perseguir o inimigo e matem-os da retaguarda. Não deixe que voltem às suas cidades, pois o Senhor seu Deus lhes deu a vitória sobre eles. Assim, Josué e o exército israelita continuaram a aniquilar o inimigo. Exterminaram os 5 exércitos, com exceção de uns poucos sobreviventes que conseguiram chegar às cidades fortificadas. As tropas voltaram em segurança para Josué no acampamento de Mequedá. Depois disso, ninguém se atreveu a dizer uma palavra contra o povo de Israel. Então Josué ordenou: removam as pedras que estão na entrada da caverna e tragam os 5 reis para cá. Eles tiraram da caverna os 5 reis da cidade de Jerusalém: Hebron, Jarmute, Laques e Eglon. Os reis foram trazidos para fora, diante de Josué, e ele ordenou aos comandantes de seu exército: venham e coloquem o pé sobre o pescoço dos reis. E eles obedeceram. Não tenham medo nem desanimem, disse Josué. Sejam fortes e corajosos, pois é isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Então Josué matou os 5 reis e os pendurou em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao entardecer, Josué ordenou que os corpos fossem tirados das árvores e lançados na caverna onde os reis haviam se escondido. A entrada da caverna foi fechada com pedras grandes que estão lá até hoje. Naquele mesmo dia, Josué tomou a cidade de Mequedá e a destruiu. Matou todos os seus habitantes, incluindo o rei, sem deixar sobreviventes. Destruiu todos eles e matou o rei de Mequedá, como havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo o exército de Israel avançaram para Libna e a atacaram. O Senhor entregou a cidade e seu rei nas mãos dos israelitas, que mataram todos os seus habitantes sem deixar sobreviventes. Depois Josué matou o rei de Libna, como havia feito com o rei de Jericó. De Libna, Josué deixou
Josué e todo o exército israelita avançaram para Laques e a atacaram. O Senhor também entregou Laques na mão de Israel. Josué a tomou no segundo dia e matou todos seus habitantes, como havia feito com Libna. Durante o ataque a Laques, Orão, rei de Gézer, chegou com seu exército para ajudar a defender a cidade, mas os homens de Josué mataram o rei e seu exército, sem deixar sobreviventes. Em seguida, Josué e todo o exército israelita avançaram para Eglon e a atacaram. Tomaram a cidade daquele dia e mataram todos seus habitantes. Destruíram todos, como haviam feito com Laques. De Eglon, Josué e todo o exército de Israel subiram para Hebrom e a atacaram. Tomaram a cidade e mataram todos seus habitantes, incluindo o rei, sem deixar sobreviventes. Fizeram o mesmo com todos os povoados vizinhos. Destruíram toda a população, como haviam feito com Eglon. Então Josué e todo o exército de Israel voltaram e atacaram Debir. Tomaram as cidades, o rei e todos os povoados vizinhos. Destruíram todos, sem deixar sobreviventes. Fizeram com Debir e seu rei o mesmo que haviam feito com Hebrom, Libna e seus reis. Assim Josué conquistou toda a região montanhosa, o Negueb, as colinas do oeste e as encostas dos montes, derrotando todos os seus reis. Destruiu todos na terra sem deixar sobreviventes, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os massacrou de Cades-Barneia a Gaza, e da região ao redor de Gósen até Gibeon. Conquistou todos esses reis e suas terras numa só campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué e todo o exército israelita voltaram ao acampamento em Gilgal. Lucas 16, verso 9 até o 17, 10. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim, mande Lázaro aqui para que lhe molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua. Estou em agonia nessas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem nesse lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. E é interessante essa história porque ela traz alguma vislumbre de como é a parte espiritual. Então, algumas coisas que são ditas que existem 2 lugares, um para onde vão as pessoas para perto de Deus e um lugar para onde vão as pessoas longe de Deus, afastado de Deus, e há um abismo entre eles. Quem está de um lado não pode ir para o outro, quem está do outro não pode ir para um lado. E, ao mesmo tempo, também existe uma limitação desses lugares para o lugar onde nós habitamos. E as pessoas não podem ir de um lado para o outro. Lázaro não pôde ir avisar os irmãos avisar a casa do pai do homem rico, né? Ele fala aqui: pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai. Pois tenho 5 irmãos e queria avisá-los para não virem nesse lugar. E olha que interessante o que Moisés responde, e o que é interessante, ele fala assim, o que Jesus fala, né?
Moisés e os profetas já os avisaram. O aviso já foi dado. Já foi dado de uma forma que as pessoas possam enxergar, para que as pessoas possam compreender o que existe. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram, e nós podemos ouvir o que foi dito, o que Jesus nos disse, o que os profetas nos disseram. Nós estamos lendo a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, ela nos avisa sobre as coisas que acontecem. Se as pessoas não acreditam nisso, não adianta alguém dentre os mortos ressuscitar para avisar. O povo de Israel, ele vivia cercado de milagres, ele tinha experimentado o milagre de Deus. Eles todos os dias comiam maná que vinha do céu, e mesmo assim eles se afastaram do Senhor. Então, a forma suficiente para que nós possamos conhecer a Deus, para que nós possamos ver Deus, para que nós possamos entender e adquirir o conhecimento necessário para a nossa salvação, já nos foi dado, que é a palavra do Senhor, um documento confiável, escrito por pessoas que deram suas vidas não negando aquilo que escreveram. Então, essa história, ela fala muito sobre todas essas questões. E o quanto elas são uma parábola, ou quanto é a parte real, real no sentido de, tipo, de real no sentido de o mundo espiritual funciona exatamente dessa maneira. E não simplificações para que nós possamos compreender como o mundo espiritual funciona. Mas mesmo assim, mesmo essas histórias podendo ser uma simplificação de como que é o mundo espiritual, ainda assim trazem lições importantes para as nossas vidas. Jesus disse a seus discípulos: sempre haverá o que leve as pessoas a cair em pecado, mas que aflição espera quem causa a tentação. Seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço que fazer um desses pequeninos pecar. Portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o, e, se ele se arrepender, perdoe-o. Mas que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Os apóstolos disseram ao Senhor: faça a nossa fé crescer. O Senhor respondeu: se tivessem fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderiam dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhe obedeceria. Quando um servo chega do campo depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz: venha logo para a mesa comer conosco? Não, ele diz: prepare-me a refeição, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Você pode comer depois. E acaso o Senhor agradece ao servo por fazer o que lhe foi ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. Salmos 83, do 1 ao 18. Cântico, Salmo de Asaf. Ó Deus, não fiques em silêncio, não feches os ouvidos, e não permaneças calado, ó Deus. Não ouves o tumulto de teus adversários? Não vês que teus inimigos te desafiam? Tramam com astúcia contra o teu povo, conspiram contra os teus protegidos. Dizem: venham, exterminemos a nação de Israel, para que ninguém se lembre de sua existência. Sim, em unanimidade decidiram, fizeram um tratado e aliaram-se contra ti. Os edomitas e os ismaelitas, os moabitas e os agarenos, os gibalitas, os amonitas e os amalequitas, os povos da Filístia e de Tiro. A eles também se uniram os assírios e se aliaram aos descendentes de Ló. Trata-os como trataste os midianitas, como trataste Cícera e Jabim no rio Quizon. Foram destruídos em Endor, tornando-se adubo para essa terra. Que seus nobres morram como Oreb e Zeeb, e todos os seus príncipes, como Zeba e Zalmuna. Pois disseram: vamos nos apossar das pastagens de Deus. Ó meu Deus, espalha-os como folhas no redemoinho, como palha ao vento. Assim como o fogo consome o bosque, como a chama incendeia os montes, persegue-os com a tua tempestade e enche-os de medo com o teu vendaval. Faze-os cair na desgraça mais profunda, até que se sujeitem ao teu nome, Senhor.
sejam envergonhados e aterrorizados para sempre, e morram em desonra. Então aprenderão que somente tu és chamado Senhor, somente tu és o Altíssimo, supremo sobre toda a terra. E por fim, Provérbios 13:4. O preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. E essas foram as palavras para nós, para o nosso dia. Espero que elas entrem no seu coração e que possa fazer morada para que você possa continuar refletindo durante o dia. Senhor, obrigado por mais esse devocional, obrigado por mais essa palavra. Abençoa para que nós possamos receber de Ti, para que Teu Espírito nos ensine mais a partir daquilo que nós lemos. Senhor, continue abençoando o nosso dia para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos estudar, para que nós possamos fazer os nossos afazeres guiados e sustentados por Ti. Senhor, não deixe que nós caiamos em tentação, mas continue nos guiando conforme a Tua palavra, para que a Tua palavra seja o alicerce para as nossas vidas, para que seja a rocha firme em quem nós possamos nos apoiar. Abençoa os que estão doentes, os que estão enfermos, para que o Senhor venha a trazer a cura, a restauração. Abençoa os que estão precisando de uma porta de emprego, de um sustento, que o Senhor mande o maná do céu na vida dessa pessoa, para que o Senhor abra portas, para que o Senhor dê, Senhor, o alívio, o sustento. Continua conosco mais esse dia, abençoando para que nós possamos seguir com o Senhor na nossa frente, nos conduzindo em direção à vitória. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer prospere e não se esqueça de que tudo o que nós fizermos tem que ser para a glória do nosso Senhor, porque nós refletimos a glória dele através das nossas vidas. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.